É o meu prazer, hoje de manhã, ser o moderador dessa sessão sobre as respostas da União Africana aos desafios de segurança. E temos dois ilustres panelistas hoje conosco para cobrir profundamente esses tópicos. Os objetivos da sessão é fornecer uma ideia geral dos desafios e oportunidades das respostas regionais e subregionais a questões de segurança, como os líderes podem utilizar a arquitetura APSA para proporcionar segurança ao Estado e os seus cidadãos. Discutir os passos que a União Africana e outros intervenientes regionais poderão ter de realizar os objetivos estabelecidos na iniciativa Silenciar as Armas, da qual vamos falar mais hoje de manhã. Para chegarmos a esses objetivos, temos conosco dois ilustres panelistas. Primeiro, a Sua Excelência Fátima Mohamed, uma amiga do Africa Center. Agradecemos a ela por estar aqui conosco. A embaixadora Mohamed é observadora permanente da União Africana junto às Nações Unidas, para além das funções representativas. Seu mandato inclui o desenvolvimento e manutenção de relações institucionais construtivas e produtivas entre a União Africana e as instituições das Nações Unidas, o apoio e coordenação das atividades do Grupo Africano nas Nações Unidas, bem como a garantia de uma monitorização, implementação e promoção eficazes das decisões da União Africana no seio do Grupo Afro-Africano nas negociações multinacionais. Antes da sua nomeação, foi assessora sênior da comissão da CEDAW. A sua carreira estende-se por mais de 2 décadas como foco na paz, segurança, desenvolvimento socioeconômico, integração regional, desenvolvimento organizacional e gestão de projetos no setor público e privado. Estudou paz, segurança, desenvolvimento e transformação de conflitos na Universidade de Innsbruck e tem um bacharel da Universidade de Montebello, na Nigéria. Também conosco hoje é o Zinuddin Agali, que é diretor do Peace Support Operations Division e chefe da Unidade de Desenvolvimento Político junto à União Africana. Facilita a gestão diária das operações de apoio à paz da União Africana, como dos processos da Força Africana de Apoio à Paz, bem como dos processos de conformidade políticos de conhecimento políticos estabilizadores. Antes disso, o senhor Agali era oficial de política sênior e coordenou as operações das forças de prontidão da União Africana. Antes de se ingressar à União Africana, serviu em várias funções no Centro Africano de Resolução Construtivo de Litígios, ACCORD, que devem todos conhecer, na África do Sul, incluindo como chefe de unidade de manutenção da paz e gestor formação para a paz. Tem um mestrado em Direitos Humanos, é um licenciado em Filosofia e em Comunicações da Universidade de Serra Leoa. Bem-vindos ambos os panelistas ilustres. Vamos começar hoje de manhã com a embaixadora Mohamed. Gostaria que falasse um pouco sobre o papel principal que a União Africana desempenha na gestão dos desafios de segurança de África. Como é o seu papel? É diferente das Nações Unidas? À luz de uma onda de golpes de Estado e de autocracias, quais são os principais desafios da União Africana para responder a essas ameaças? E descreva brevemente os objetivos da iniciativa de silenciar as armas da União Africana. Muito obrigada, Coronel Hampton, e bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui convosco.
E, de novo, aqui no Africa Center, após alguns anos de restrição devido à Covid, é sempre um grande prazer ter a oportunidade de compartilhar algumas reflexões e pensamentos e experiências com os participantes desse curso, no sentido do nosso trabalho, especialmente como representante da União Africana às Nações Unidas. Eu queria também reconhecer a presença de todos os meus colegas da Comissão das Nações da União Africana, tanto virtualmente como aqui presentes, e também cada um de vocês, países membros. É sempre um prazer ter a oportunidade de fazer um intercâmbio com vocês. Irei direto às perguntas que foram apresentadas, começando especificamente com a pergunta sobre o Conselho de Paz e Segurança da União Africana. E vou falar um pouco sobre o Conselho de Segurança da União Africana também. Como sabem, o Conselho de Paz e Segurança é um dos pilares da arquitetura de paz e segurança da União Africana e basicamente tem um mandato para promover paz e segurança e estabilidade em África. Além disso, há vários outros pilares, como o painel dos sábios, o sistema de aviso precoce e o Fundo de Paz. O Conselho de Paz e Segurança foi fundado em 2004, a seguir protocolos para o seu estabelecimento, que foi adotado e depois entrou em vigor em 2003 e começou seu trabalho oficialmente em março de 2004. O protocolo em si identifica as áreas de concentração e também a composição. O Conselho de Paz e Segurança é composto por 15 membros eleitos baseados em direitos em direitos iguais, eleitos por períodos de 2 anos. 10 são eleitos por 2 anos e 5 por 3 anos, com base no princípio de representação igual, derivados das 5 regiões do continente. Quanto à integração, uma das diferenças básicas do Conselho de Segurança, deixa eu voltar e falar do mandato. Obviamente, o Conselho de Segurança tem responsabilidade para a manutenção de paz e segurança globalmente, em todo o mundo. E, basicamente, eles proporcionam um mandato para intervenções globais, a nível global. Quanto à integração, a diferença básica é que, embora tenhamos 15 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 5 são permanentes e 10 são eleitos na rotatividade cada 2 anos. Ao contrário do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a da União Africana não possui membros permanentes e também não utiliza o veto. Cada membro tem um só voto. Isso proporciona um grau de equilíbrio, digamos, em termos de representação. E, em geral, em termos de processo decisório, as preferências são a nível de um consenso e, fundamentalmente, o Conselho de Paz e Segurança, podemos dizer, até em grande parte, devido a esse processo de consenso, falam com uma só voz, enquanto no Conselho de Paz e Segurança, em geral, cada membro individual tem representa o seu próprio
seus próprios interesses nacionais. Quanto às nossas parcerias, especialmente no sentido do Conselho de Segurança das Nações Unidas, no sentido mais amplo, posso dizer que a parceria tem acelerado e sido reforçado nos últimos anos, particularmente na última década. Em 2007, assinamos um acordo para parcerias. Isso nos permitiu reforçar as nossas parcerias estratégicas e temos vários engajamentos conjuntos refletidos a nível desse marco. Quanto à nossa representação a nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas, temos 3 postos. Nós temos, então, 3 assentos e, quanto ao seu mandato, eles são responsáveis por liderar no debate para as decisões relativas à África e levam as decisões tomadas na arquitetura de paz e segurança da África. Mas, em termos gerais, o Conselho tem uma relação forte com a União Africana e, como eu disse, isso tem se desenvolvido exponencialmente, particularmente nos últimos 10 anos. Quanto à coordenação, dentro da arquitetura em particular, há um secretariado que também foi consolidado nos últimos 3 anos e nós vemos cada vez mais que os membros falam cada vez numa única voz em muitas questões. E claro que é mais útil quando tem orientação do Conselho de Segurança da União Africana, e que publicou um documento que defende a posição africana no Conselho de Segurança até uma grande medida. E eu quero dizer, o meu gabinete, podemos levar essa posição da arquitetura no Conselho de Segurança. Para concluir, quanto à primeira pergunta, o que eu posso dizer em geral é que há um progresso que deve ser reconhecido e temos parcerias e temos que fazer muito mais, obviamente, para melhorar as sinergias, particularmente no que diz respeito aos fundos africanos. Tivemos situações excepcionais em que, por vezes, há um consenso e dentre os 3 decide ir numa direção diferente do resto dos membros. E muitas vezes há uma decisão para assumir uma posição, mas raramente acontece. Na totalidade, os 2 conselhos têm uma reunião anual, quase que se tornou sistemático recentemente, e há muitos detalhes quanto a isso. Eu diria que a diferença fundamental que eu mencionei é que um dos desafios que eu posso dizer que claramente não nos dá uma posição clara de todas as nossas reuniões, é porque há essas diferenças, mas está a tornar-se cada vez mais sistemático e ambos os conselhos respeitam-se mutuamente nas suas posições e tentam dialogar cada vez mais e também ter contactos informais, ocasionalmente, em que o presidente do Conselho da Segurança se encontra com o presidente em exercício
do Conselho de Segurança da União Africana e depois os coordenadores, os 3 coordenadores também se reúnem com o presidente em exercício do Conselho de Segurança da União Africana. Eu creio que a pergunta fundamental que fez quanto às mudanças constitucionais dos governos tornou-se um dos grandes desafios para nós recentemente em África. Eu deveria expressar a minha preocupação, a nossa preocupação quanto a essa situação política e também o panorama africano mudou em termos de segurança e tem havido consequências negativas em situações já frágeis, particularmente no que diz respeito à paz, segurança e estabilidade, e também governos em desenvolvimento. Infelizmente, isso está a acontecer apesar de esforços significativos que têm sido feitos pelas nossas lideranças, porque têm os instrumentos certos para fazer isso, especialmente a consolidação das nossas comunidades econômicas regionais para consolidar a nossa democracia. No continente africano também temos um fenómeno duplo de terrorismo e extremismo violento. E isso prejudica a soberania e a integridade territorial de muitos dos nossos estados. Está a criar uma perturbação, uma disrupção quanto aos ganhos de desenvolvimento, ao funcionamento dos governos e só na capacidade de fazer prestações de serviços e a consolidação do Estado. Também houve algumas mudanças constitucionais nos governos que enfraqueceu ainda mais essas situações já frágeis. Algumas dessas causas profundas incluem, além daquilo que já sabemos, déficits do governo, marginalização, até certo ponto violação dos direitos humanos e a recusa de aceitar resultados de eleições. Isso agrava-se mais com a instabilidade em termos de segurança e contribui para o ciclo vicioso que se torna um desafio para qualquer dirigente. Quanto às respostas, e eu disse anteriormente que é uma grande preocupação para nós, porque os ganhos que foram obtidos nas últimas décadas, porque nós adotamos vários quadros e instrumentos, incluindo a Declaração de Lomé e o estabelecimento da arquitetura de paz e segurança da União Africana, assim como a Carta sobre Eleições, Democracia e Governação. Isto quanto a essas questões, mas infelizmente, apesar desses instrumentos e dos ganhos obtidos, houve um retrocesso neste contexto e é lamentável, para dizer o menos. O que fizemos recentemente, no início deste ano, em janeiro de 2022, a arquitetura africana de paz e segurança da União Africana apelou para várias formas de consolidar a paz e a segurança em África e foi realizado um fórum para reflexão sobre o assunto que foi realizado em março de 2002. Foi um fórum de várias partes interessadas,
stakeholders, incluindo organizações da sociedade civil, membros, órgãos de comunicação social, etc. E saíram dessa reunião várias recomendações para os chefes de Estado. Este mês, a nível dos chefes de Estado, houve 2 reuniões, as cimeiras, uma sobre o assunto do terrorismo e a segunda sobre as mudanças constitucionais dos governos. Eu mencionei antes sobre como nós vemos uma interligação entre essas 2 coisas. Essas reuniões fizeram uma avaliação de várias ameaças e como podemos utilizar os mecanismos que já existem de uma forma mais intensificada para que haja uma resposta coletiva para abordar as questões de falta de segurança e também os aspectos de governação e instabilidade política. Eu gostaria de sublinhar 2 pontos. Um deles é a importância das parcerias e as nossas parcerias, desse modo, com o trabalho que conseguimos realizar com as Nações Unidas é de importância crítica, mas em relação às comunidades económicas regionais continua a ser um pilar para a União Africana e especialmente na região da África Ocidental, a CEDEAO tem a liderança nesse processo de facilitar o diálogo e incentivar uma transição para um regime democrático nesses países em que há necessidade dos mesmos. Eu não gosto de usar o termo golpe de Estado ou coup d'état em francês, porque cada situação é diferente. Mas essas mudanças inconstitucionais de governo estão concentradas nessa região de África. E é importante, então, que as comunidades económicas regionais desempenhem esse papel que estão a desempenhar. Isso também demonstra o princípio de subsidiariedade e a eficiência dessas comunidades regionais e o seu valor agregado, dadas as situações instáveis politicamente. E o terceiro ponto que eu queria ressaltar é sobre a iniciativa do calar das armas e aquilo que nós fizemos em termos de políticas e alguns dos objetivos que atingimos. A declaração, para os que não estão familiarizados com esta iniciativa, foi adotada em 2013 e fazia parte de um projeto representativo ou de referência, e a ideia foi que os dirigentes, e cito, juraram não passar o ônus da guerra, o peso da guerra para a próxima geração e lutar por eliminar as armas em 2020, agora estamos em 2021, então poderíamos tirar uma conclusão a partir daí. Em 2021, chegamos ao final da década em que essa decisão foi tomada, houve uma revisão e foi realizada em termos de ver os sucessos e também os desafios que enfrentamos quando esse projeto foi lançado. E uma das decisões foi que teria uma necessidade para elaborar um plano de ação mais robusto que precisava ser informado
por um mecanismo de avaliação que permitiria a implementação de um mapa mestre e, além disso, permitir a oportunidade para que os nossos mecanismos e comunidades adotassem medidas em termos de implementação. Tinha muitas lições que foram aprendidas ao longo dos primeiros 10 anos. E o ano passado, realizamos uma reunião em que discutimos muitas das lições aprendidas e principalmente os desafios à implementação. A ideia por trás do projeto inicial foi basicamente contribuir à paz e segurança em África, mas num sentido mais amplo, incluindo várias partes interessadas de maneira ampla a nível do continente. Tinha também o desafio do momento estar interrompido devido à pandemia. Muitos recursos e esforços foram investidos na mitigação desse desafio. O que eu posso dizer é que houve algum progresso. O que eu gostaria de frisar, destacar, seria o papel das mulheres e dos jovens nas redes e as plataformas e as redes que apoiam a implementação do escritório, do gabinete, especialmente a rede de mulheres africanas para mediação de conflitos, em que as mulheres desempenhavam um papel crucial em apoiar as respostas, as intervenções de alerta precoce, e houve contribuições muito eficazes em termos de prevenção, de gestão de prevenção e resolução de conflitos. E, nesse sentido, reconhecemos o papel delas e continuamos a reforçar o papel das mulheres, especialmente através do gabinete da enviada especial das mulheres para apoiar a paz e segurança. Em termos de o progresso para frente e parcerias, queria mencionar o papel das Nações Unidas quanto à iniciativa de calar as armas. A Nações Unidas tem prestado assessoria técnica à unidade e à rede de mediadoras femininas. Também realizaram vários diálogos a nível técnico com o Conselho, como também o Conselho de Segurança das Nações Unidas, proporcionaram assistência técnica no contexto da DDR e questões envolvendo segurança humana, e proporcionaram também apoio no contexto de capacitação para os nossos líderes, jovens líderes. Realizamos muito também trabalhando com eles, junto a eles, em termos de conscientização, entender os nossos desafios e intervenção. Quanto aos passos para frente, reconhecemos os desafios transversais e em termos do mapa mestre, estamos a contemplar esforços de múltiplas facetas para poder abordar essas questões de forma multifacetada. Um dos desafios são os recursos. Isso é o desafio geral, não especialmente devido ao contexto da Covid-19 e a instabilidade que estamos a enfrentar em termos gerais em todas as regiões do continente. Isso cria um nível de distração. O que poderíamos fazer, e essas seriam as recomendações para vocês todos em vossas áreas de foco, de concentração,
em termos dos planos de ação nacional desenvolvidos pelos países membros, precisa haver algum nível de apropriação nas diversas instituições. Também tem havido vários compromissos realizados por parte dos Estados membros e precisamos garantir que esses compromissos sejam realizados. Temos falado sobre a organização de vários fóruns para que haja inclusão mais ampla das diversas partes interessadas e cada vez mais diálogo quanto às questões, abordagem de questões mais amplas e também maior visibilidade, que é uma coisa que queremos sempre garantir, porque o que acontece muitas vezes no contexto dessas iniciativas é que tudo parece ser excelente no papel, mas quando em teoria, mas quanto à sua implementação, infelizmente, às vezes nem se sabe, nem se conhece as ideias e continua como sendo ideia a nível institucional. Em geral, portanto, o que queremos ver é mais paz, cada vez mais segurança e estabilidade no continente, mas a verdadeira transformação só pode ocorrer em pequenos passos. As parcerias representam um aspecto fundamental para isso, e quanto à visão do futuro, precisa haver mais conscientização entre as partes interessadas, especialmente para os países membros poderem intensificar a coordenação e o reforço das nossas várias instituições, tanto as comunidades regionais econômicas quanto os nossos mecanismos, especialmente a União Africana como instituição para trabalharmos juntos. E agora, multilateralismo e interconectividade, esses também são fundamentais. Nos últimos 2 ou 3 anos, temos presenciado a fragilidade desses. Precisamos colaborar de forma que as nossas instituições nos sirvam. Vou parando por aqui. Coronel, a palavra a sua. Muito obrigada, Madame Embaixadora, por seus comentários. Vamos nos aprofundar mais nelas durante a sessão de perguntas e respostas nosso próprio. Próximo panelista, eu espero que esteja conectado, o senhor Algali. Sim, e pedimos que ele se aprofundasse mais na questão da União Africana. Por favor, descreva o papel e evolução da arquitetura de paz e segurança na gestão desses desafios e qual a eficaz da arquitetura na abordagem desses desafios e como podem os governos africanos e os líderes do setor de segurança apoiar e alavancar a arquitetura para fornecer a segurança e a segurança dos cidadãos africanos. Muito obrigado, Coronel. Deixa eu lhe agradecer por ter nos convidado para esse diálogo. E vou começar por reconhecer a Excelência Embaixadora Fátima e também os nossos colegas e todos online. Eu represento o comissário de Paz e Segurança, mas ele está em outra reunião e não pôde juntar-se a nós. Mas a embaixadora Fátima pôde sublinhar vários aspectos do processo e o documento que nos presta a base legal para todos os engajamentos de paz e segurança. E nesse sentido, deixa eu transmitir o apreço do comissário ao Centro-África e a Universidade de Defesa Nacional por esse convite e a oportunidade de falar com
os participantes desse seminário e falar sobre as respostas da parte da União Africana aos desafios de segurança. Não quero repetir o que a embaixadora disse. Ela falou sobre o que foi adotado durante as funções e falou sobre os nossos Estados-membros e muitos documentos chaves, como os protocolos do Conselho de Paz e Segurança, Agenda 2663, que sublinha a visão de silenciar as armas, calar as armas, focando em paz e segurança, que serve como o marco para responder aos conflitos em termos de assegurar a prevenção e ações de prevenção. Vou começar a indicar que o protocolo do PSE encontra-se no cerne disso, que inclui os 4 ou 5 pilares da arquitetura, que é o conselho em si, que é o órgão de segurança que apoia o painel dos sábios e o fundo da União Africana. Ela também sublinhou os esforços diplomáticos que estão em vigor, e vou passar mais tempo a sublinhar outros aspectos das operações de paz, notando que ontem a reunião também discutiu o aspecto de alerta precoce e também mediação e diálogo. Posso frisar que mediação e diplomacia, que é uma das nossas ferramentas principais, é fundamental que asseguremos que as nossas ações são informadas por análise e alerta precoce para prevenir o conflito de maneira eficiente. Utilizamos várias ferramentas nesse sentido. E o sistema continental de aviso precoce são cruciais nesse sentido. Agora, o que temos também os nossos oficiais que fazem parte da União Africana, que nos ajudam nesse sentido, e com base nas análises e no alerta precoce, podemos implementar a diplomacia preventiva para facilitar os processos de diálogo e diplomacia. Temos casos através do continente, o exemplo, por exemplo, de Burundi em 2003, faz muito tempo, mas muito importante. A maneira pela qual Mandela pode ajudar com o diálogo e desdobrar as forças que facilitaram a mediação e utilizando também as forças de prontidão para assegurar a diplomacia preventiva. Temos casos também no Sudão do Sul. Então, no Sudão, enviamos um enviado especial para tratar da situação no Sudão e também no Sudão do Sul, para abordar a situação entre o presidente e um dos vice-presidentes. Nós temos a experiência extensiva de 2010, somos orientados por o que chamamos da doutrina das forças de reserva. Essa doutrina foi revista e agora é a doutrina da União Africana das Operações de Paz, e foi adotada em 2021 e foi adotada
novamente em 2022, este ano. Nessa doutrina, somos orientados da seguinte maneira, como a embaixadora Fátima disse, existem mandatos e existe um conselho, além da Assembleia, que é o órgão superior, e as decisões sobre destacamento para operações são tomadas a esse nível. Aqueles que são mandatados ou destacados pelos mecanismos regionais. A embaixadora Fátima falou sobre as parcerias e o trabalho conjunto das comunidades económicas regionais e parcerias com organismos como as Nações Unidas para apoiar os nossos esforços. Quanto às operações, eu daria 2 exemplos. A missão à Somália, que durou 15 anos e depois houve uma transição para uma missão de transição da União Africana da Somália. Essa foi a mais longa e mais bem-sucedida, porque aprendemos muitas lições que vêm da Somália devido à complexidade da crise, assim como a complexidade das operações que nós realizamos. E nós entramos em combate com operações ofensivas e defensivas, e como a embaixadora Fátima ressaltou, há diferenças entre o Conselho de Segurança das Nações Unidas e o da União Africana. Há o artigo 14H do Conselho de Segurança da União Africana, que nos permite fazer ofensivas militares. Mas tendo em conta as leis dos direitos humanos internacionais, e enquanto desenvolvemos essas operações, nós asseguramos que elas sejam regulamentadas. Na Somália, nesses mais de 15 anos, nós conseguimos estabilizar o país porque o apoio foi prestado por instituições federais e locais. Agora temos o governo da Somália e foi dado apoio através de processos. Mogadishu é a capital e nós também apoiamos o processo eleitoral a partir de lá. Fazemos muito trabalho também em termos de facilitar os processos judiciais. Com essas operações de paz e segurança, Somália, nos anos 90, em comparação com a situação atualmente, é um Estado funcional, mas muito mais ainda resta a ser feito. Um exemplo, novamente, a missão observadora foi instituída depois de negociações com a União Africana e com os 14 grupos armados do país, que levou depois à missão armada para a República Centro-Africana. Houve acordos entre o governo e esta organização, e houve acordos relativos às áreas de exploração mineira. Houve então a mobilização de antigos combatentes com unidades mistas francesas e de outras nacionalidades. Essas missões foram autorizadas, houve várias delas, e esses mandatos vindos das comunidades económicas regionais, por exemplo, houve
uma missão da SADC no Lesoto. Atualmente está a missão da SADC em Moçambique e também proporcionarmos apoio a essa missão, enviando equipamento vindo no nosso sistema logístico situado nos Camarões. E a CDAO também fez o destacamento de tropas ou envio de tropas para a Guiné-Bissau e antes da criação da Força de Reserva havia ECOMOC, que incluía a Guiné e a Libéria. Quanto à coligação de Estados, somos um grupo de trabalho de várias forças, vários países contra Boko Haram. Mas uma coisa a notar é que uma comunidade econômica regional não consegue organizar ou encarregar-se isoladamente desses problemas nessa área. Tem que atuar conjuntamente com outra comunidade econômica regional. É assim, dessa forma, facilitada a cooperação, que nos permite ter operações eficazes contra Boko Haram. E com as capacidades de que dispomos, conseguimos neutralizar esses elementos da Boko Haram nessa região e também a Jihad Sahel, a G5 no Sahel. Nessa região, esses 5 países também têm facilitado várias ações de cooperação. Atualmente, a União Africana, as Nações Unidas, esse grupo de 5 países G5 do Sahel estão a tentar facilitar com uma avaliação estratégica para determinar qual é o melhor modelo a adotar para resolver a crise na região do Sahel. Isso é apenas um resumo breve dos aspectos principais e do apoio que a União Africana proporciona aos seus Estados-membros, juntamente com coligações no continente africano, quanto à eficácia da arquitetura de paz e segurança. Há meios, ferramentas que podem ser disponibilizados. Eu dei alguns exemplos: o Burundi, Sudão do Sul, e também fizemos a mediação no processo Ndalo, e então essa arquitetura serve para implementar decisões juntamente com o protocolo adotado. Os nossos esforços não poderiam ser categorizados ou eficazes quanto a equipar-nos para abordar essas questões de paz e segurança no continente africano. O desafio que enfrentamos atualmente é que o contexto dos conflitos atuais está a mudar. Há agora várias ameaças terroristas ligadas ao crime organizado, a redes de criminalidade, e temos que testar as coisas, como é que se atua, porque os grupos armados não estão prontos para negociar ou para se poder abordar determinadas questões. E há, então, a necessidade de operações ofensivas. E quanto às necessidades críticas de parceria, nós assinalamos a doutrina ou mandato das Nações Unidas para o uso da força ou não
para a defesa. A União Africana sempre demonstrou que temos que responder, mas também as operações podem ser muito complexas. E há a questão de financiamento e também, ao mesmo tempo que conseguimos facilitar os esforços, por exemplo, na Somália, não podemos fazer isso sem o apoio das Nações Unidas. Faz parte de um pacote, é de importância crítica nesse sentido. Por isso, nós continuamos a voltar à questão de financiamento sustentável e previsível, que especialmente os autorizados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Temos um fundo revitalizado para que possamos facilitar as nossas iniciativas de paz e segurança. Neste contexto, continuamos a trabalhar com as Nações Unidas para expandirmos as nossas ferramentas e processos, tendo em conta todas essas necessidades. Uma delas, a operacionalização das operações de paz, mas ter os recursos para facilitar a nossa instituição e para apoiar as operações de paz e segurança. Nós acreditamos que isto se coaduna com a nossa contribuição como União Africana para a paz e segurança globalmente pelas Nações Unidas. Conseguimos realizar planeamento conjunto, operações conjuntas, guiados pelas normas e padrões internacionalmente aceitas e fazendo a implementação de planos. Isso facilita a transição de alguns dos esforços das Nações Unidas, proporcionando uma capacidade, um reforço de capacidade de longo prazo. Esses são aspectos críticos de muita importância para o reforço contínuo dos nossos esforços dentro do quadro da Arquitetura Africana da Paz e Segurança, APSA em inglês. E o direito e fazer valer o direito de resposta no continente africano. Eu paro aqui e espero que estas reflexões irão produzir um bom debate. Muito obrigada. Senhora Gali, muito obrigada pela sua apresentação, a sua intervenção. Eu estou muito impressionado pelas duas apresentações que frisaram a importância das parcerias. Certamente, com as operações de paz, são as operações verídicas, aquelas mesmas que podem resolver a questão de insegurança que aflige os cidadãos. Acredito que a diferença entre as missões mandatadas e as autoridades é importante quando se vê como a União Africana aborda esses problemas é de forma muito pragmática. Às vezes, as Nações Unidas abrange a questão de maneira muito pouco pragmática, mas a União Africana é o contrário. Antes de passar a palavra para as suas perguntas e respostas, todos já ouviram falar de as soluções africanas para problemas africanos. Eu não gosto de ouvir isso, porque isso implica que existem esses problemas, deixa que os africanos resolvam. As soluções são internacionais, mas as soluções africanas é que é o chave. E o que a União Africana está a fazer, eles representam estão melhor situados para chegar a essas situações. E o que ouvimos
da União Africana hoje foi justamente isso, extremamente importante resolver esses problemas e liderar no sentido dessas soluções a problemas internacionais.